Paz e graça, amados irmãos, você que nos acompanha em mais um devocional semanal. Queremos estender o nosso abraço especial a todos os irmãos que fielmente à segunda-feira têm acompanhado os nossos vídeos, têm mandado mensagem, têm partilhado, têm dado uma força. E queremos mandar também um abraço a todos aqueles que têm estado conosco, que têm orado por nós, intercedendo, pedindo a graça de Deus e sabedoria em nossas vidas. Quero desde já mandar cumprimentos especiais a todos os irmãos que encontram-se em Luanda, a todos os irmãos da Missão Amém e demais congregações que têm partilhado a mesma fé conosco. Queremos mandar um abraço a todos os amigos. Queremos também estender um forte abraço, aliás, aos muitos amigos que temos em Portugal, prioritariamente na cidade de Lisboa e também no Porto. E queremos também mandar um grande abraço a todos aqueles que têm nos acompanhado aqui na cidade de Milão, no norte de Itália, os irmãos da Via Prandina, os irmãos da Igreja Missionária de São Juliano, todas as congregações em que nós temos passado. Queremos mandar um abraço especial e que a graça de Deus também esteja do vosso lado. Quero mandar também, sem esquecer, um abraço especial a todos os colegas que têm estado diariamente conosco, dando uma força. Que a graça de Deus esteja em sua casa. Amados irmãos, cá estamos neste dia, no dia 3 de junho, do ano 2019, para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem de Cristo aos nossos corações. Amados irmãos, hoje nós queremos falar de um tema que é cada vez mais candente, é um tema que é cada vez mais veraz, é um tema que é cada vez mais necessário nos dias de hoje. Nós hoje, amados irmãos, queremos falar sobre o propósito de vida. Aliás, eu tenho uma pergunta para si. O amado já descobriu qual é o seu propósito de vida? Você sabe para que você nasceu? Você sabe para que você foi destinado? Você está sendo predestinado? Você sabe qual é a sua missão de vida? É verdade, caríssimo amado, você que nos acompanha. Hoje nós queremos abordar um bocadinho mais, queremos falar não na sua generalidade, mas tocar pelo menos alguns pontos fulcrais. Sabemos que o nosso devocional não demora uma eternidade, mas no tempo que nós temos vamos procurar trazer alguns set points para que cada vez mais nós possamos ilustrar e entender qual é o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Eu convido a si, no nome do Senhor Jesus, a abrir a Bíblia Sagrada em dois textos. Eu convido a preparar dois textos. O primeiro texto está no livro de Efésios, no seu capítulo 2, no versos 10. E o segundo texto está no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, a partir do versos 5. Repito, Efésios 2, 10 e Jeremias 1, 5. Amados irmãos, vamos começar por Efésios capítulo 2, versos 10, que diz assim a palavra do Senhor: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu repito, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, vamos agora ler o livro de Jeremias, no seu capítulo 1, no versos 5. Diz assim a bendita palavra do Senhor: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu vou repetir mais uma vez. Antes que te formasses no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profetas. Amados irmãos, como dissemos no início da nossa mensagem, na introdução, nós hoje queremos abordar sobre o propósito de vida. Então, o que é isso, o propósito de vida? Na verdade, o propósito de vida serão as linhas mestres que irão delinear a nossa vida. O propósito de vida está relacionado à nossa missão, aquilo pelo qual nós nascemos para fazer. O nosso propósito de vida está relacionado ao nosso chamado. O que nós nascemos, qual é a contribuição que nós nascemos para gerar ao mundo.
O propósito de vida, na verdade, será um pergaminho, será um mapa, um conjunto de itens que vão nos ajudar a atingir verdadeiramente aquilo que Deus, quando Ele nos fez lá na eternidade, queria que cada um de nós nos tornássemos. Na verdade, é que a Bíblia Sagrada nos mostra, não só nos textos que nós acabamos de ler, mas também no livro de Efésios, no seu capítulo 1, que Deus nos predestinou, Deus nos chamou. E quando Ele nos chama, antes mesmo de nós estarmos formados fisicamente, Ele dá a cada um mapa. Deus entregou um mapa a cada um de nós. Deus entregou um pergaminho, ou seja, um conjunto de ações que nós temos que realizar na Terra. A isso nós chamamos o propósito de vida, o conjunto de atividades, o conjunto de ações, o conjunto de obras que nós devemos fazer para então atingirmos aquilo que é o alvo, aquilo que Deus no seu coração, na sua essência, colocou dentro de cada um de nós. E essencialmente, amados irmãos, queremos dizer que é fundamental sabermos que cada um de nós tem um propósito de vida, que cada um de nós nasceu para fazer alguma coisa, cada um de nós veio a este mundo para fazer uma obra, sim, uma obra para servir. Precisamos compreender, antes de tudo, que o propósito de vida cinge-se no serviço, ou seja, eu recebo um propósito da parte de Deus para ser útil à vida de alguém. O propósito de vida só tem sentido, ou só podemos falar do nosso propósito de vida quando nós estamos a falar de alguma coisa que vai beneficiar várias pessoas. Essa é a ideia de Deus. Cada um de nós tem a chave para a solução da vida do outro. Cada um de nós pode ser usado como uma escada, cada um de nós pode ser usado como um guia, cada um de nós pode ser usado como um mapa, como uma bússola, para que os outros possam atingir o seu propósito de vida. Imagina, amado irmão, um médico, aquele que nasceu com um propósito da parte de Deus para curar alguém. Ele, na sua eternidade, recebeu esse propósito de Deus, ou seja, na sua essência, antes mesmo de que ele fosse humanamente formado, Deus colocou nele a vontade de querer curar, a vontade de querer salvar vidas. Então o médico, na verdade, ele está a contribuir com o seu serviço, ele está a servir a vida de outras pessoas. A cura, ele está a proporcionar cura para as outras pessoas. É disso que nós queremos falar. Queremos nos cingir, primeiramente, amado, no ponto que nós acabamos de ler, na Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, no seu capítulo 2:10, que, repito, diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Amados irmãos, Deus, na sua essência, Ele criou a cada um de nós em Cristo Jesus, para que cada um de nós fizesse uma boa obra, para que cada um de nós contribuísse com a realização daquele que é o propósito de Deus. Deus, para o cumprimento do seu propósito, ele é um ser que trabalha com pessoas, ele trabalha com a vontade, ele coloca a sua vontade no coração das multidões e para ao mesmo tempo não só fazer a vontade dele, mas também para servir, portanto, ao próprio homem. E aqui na Bíblia Sagrada, neste trecho que acabamos de ler, nós vimos que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós começamos a compreender que todas as obras, ou seja, que o nosso propósito de vida foi preparado por Deus. O nosso pergaminho, aquilo que nós nascemos para fazer, Deus na sua essência já preparou. Eu quero buscar um exemplo, e este exemplo é a referência que nós acabamos de ler no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, a partir do verso 5. Deus está a ter uma conversa com o profeta Jeremias, ou seja, com um jovem, com um rapaz chamado Jeremias, que ainda não era o profeta, era apenas um menino. Jeremias era um jovem, era um mancebo, era um rapaz em tenra idade. Quando o Senhor apareceu a ele, ele disse: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Nós vamos tentar desfazer ao máximo o conteúdo desta mensagem para que nós pudéssemos compreender qual é a verdadeira essência do propósito de vida. Amados irmãos, nós estamos a ler um trecho em Jeremias 1:5, em que Deus
aparece na vida de Jeremias num rapaz qualquer. Imagina o meu amigo que me assiste, o Adriano, o João, o Antônio, o Pedro, a Helena, o André, eu não sei qual é o teu nome. Imagina que Deus apareça a ti e te diga assim: João, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. Primeiramente queremos tocar aí. O que é que Deus fala que eu te conheci? Na verdade, nós podemos compreender que antes mesmo de nós nascermos, antes de nós sermos entretecidos no ventre da nossa mãe, antes dos nossos próprios pais pensarem em engravidar, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um propósito na nossa vida. Por isso a Bíblia Sagrada fala que Deus já nos conheceu. O que é isso, nos conhecer? Na verdade, aqui a Bíblia está relacionada ao propósito de vida. Antes mesmo que os nossos pais, ou perdão, a nossa mãe engravidasse, Deus já tinha um plano com o ser que havia de se formar. Deus já conhecia a pessoa que havia de ser gerada naquele ventre. Deus já conhecia quais vontades essa pessoa havia de ter, qual caminho essa pessoa, na sua essência, não no nosso plano, não na nossa, tanto na nossa concepção de viver, mas no projeto original, no projeto do fabricante, na visão de Deus. Ele já concebeu aquilo que nós havíamos de fazer. O que é que nós deveríamos ser futuramente? O que é que nós deveríamos fazer quando tivéssemos atingido a maioridade ou a idade da mocidade? Quando nós atingíssemos o auge da nossa vida? Qual é a vontade de Deus? Então, esse conhecimento está a ser portanto, refletido no propósito de vida. Quando a Bíblia aqui fala que Deus já nos conheceu, na verdade é que Deus, na sua essência, Ele nos formou já, Ele já sabia aquilo que nós haveríamos de ser. O segundo ponto, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Ou seja, antes mesmo, depois dele ser entretecido, ou seja, depois dele estar concebido, o óvulo está dentro do ventre da sua mãe, e ademais, antes que ela expulsasse, ou que ela desse à luz ao servo Jeremias, João, André, Deus já o havia santificado. Aqui o termo santificado é que Deus já havia o predestinado, Deus já havia o escolhido para fazer uma obra. Quando a Bíblia aqui fala que Deus havia o santificado, significa que Deus já havia consagrado, ou seja, delineado essa pessoa para cumprimento de um determinado projeto. Nós podemos compreender através desse trecho que lemos no livro de Jeremias, capítulo 1, no verso 5, que Deus não faz as coisas por acaso. Muitas das vezes nós pensamos que nós podemos ter um filho por acidente. Muitas das vezes nós pensamos que nós temos um filho que não é programado. Muitas das vezes nós pensamos que nós somos o reflexo, por exemplo, de um relacionamento frustrado. Mas eu quero dizer, amado irmão, que para cada um de nós, Deus na sua imagem, Deus na sua essência, Deus na sua natureza, na sua criação, no seu conceito, na sua eternidade, Ele já tinha determinado, delineado um projeto para a vida de cada um de nós. Então eu quero dizer, meu amado irmão, que a sua vida não é por acaso. Você não nasceu por acaso, você não está nesse ambiente chamado mundo por acaso, você não está na família que você vive por acaso, você não tem os irmãos que você tem por acaso, você não tem os pais que tem por acaso, você não faz aquilo que você faz por acaso. Na verdade, você precisa então alinhar a tua vontade, alinhar a tua visão com a verdadeira visão de Deus, com o projeto original. Por que eu digo projeto original? Porque quando Deus nos concebeu, quando Deus aqui está a falar com Jeremias, quando Deus tanto conheceu Jeremias e depois o santificou, significa que Deus já tinha preparado Jeremias para fazer uma obra. Significa que Deus já tinha chamado Jeremias para o cumprimento de uma missão. Mas nem sempre, amado irmão, nós cumprimos a vontade de Deus. Ou seja, o propósito de Deus na nossa vida nem sempre é cumprido, e nós vamos explicar ademais um bocadinho mais à frente. O terceiro ponto que nos chama a atenção é que o Senhor, ainda falando com Jeremias, lhe diz: as nações te santifiquei por profeta. O propósito de vida de Jeremias passou a ser profeta. Jeremias, que na sua concepção era um jovem, que Jeremias na sua concepção era um menino, ele na verdade está a conhecer, está a receber da parte de Deus aquilo que é o seu futuro legado, aquilo que é a sua missão, aquilo que é o seu alvo, aquilo que é o seu foco, aquilo que ele nasceu para fazer, o serviço que ele haveria de dar para a contribuição do mundo, para a contribuição do mundo melhor, de uma sociedade melhor. Então Jeremias, o propósito de vida de Jeremias é ser profeta.
ele foi concebido por Deus, foi santificado, foi conhecido, foi predestinado por Deus para que ele fosse profeta sobre o povo de Israel. Então nós podemos compreender aqui, amado irmão, como nós dissemos, que cada um de nós tem um propósito de vida. Existe alguma coisa que nós viemos dar para este mundo. Nós não estamos aqui por acaso e aliás, nós não podemos viver a nossa vida por acaso. Nós não podemos acordar como se nada tivesse acontecido e viver a nossa vida a nosso belo prazer. Eu quero falar do propósito de vida no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para algumas pessoas que muitas das vezes têm tido crise de identidade, pessoas que não conseguem se encontrar, pessoas que não sabem aquilo pelo qual nasceram para fazer, pessoas que estão indecisas, lutando se fazem um curso de agronomia, se fazem engenharia ou economia, pessoas que não sabem se futuramente serão médicos ou jornalistas, pessoas que não sabem aquilo pelo qual elas foram chamadas, porque na sua essência verdadeiramente ainda não conhecem o seu propósito de vida. Eu quero dar uma dica ao meu amado irmão, e se puder anotar em sua casa, pegar numa caneta, eu quero lhe fazer algumas perguntas que você tem que responder mais para si mesmo, porque como nós vimos no início da nossa ministração, o propósito de vida é pessoal, é exclusivo. Ou seja, o meu propósito não é igual ao propósito de vida, por exemplo, do meu amigo, do meu irmão, por exemplo, do meu filho. O meu propósito não é o mesmo propósito de vida da minha esposa. O meu propósito de vida não é o mesmo propósito de vida dos meus colegas. O meu propósito de vida não é o mesmo propósito de vida com meu amigo. Ainda que eu tivesse um irmão gêmeo, os nossos propósitos de vida são completamente diferenciados, porque o propósito é exclusivo. Por isso é que Deus apareceu a Jeremias e foi lhe dando o pergaminho, foi lhe mostrando o caminho e foi lhe dito: Jeremias, eu te santifiquei desde o ventre da tua mãe, antes que tu nascesses, antes que fosses entretecido. Então, eu quero fazer algumas perguntas que vão ajudar o amado, no nome do Senhor Jesus, a identificar o propósito de vida. Primeiramente, é importante responder essa pergunta. Pergunta número 1. Quem realmente eu sou? Você tem que fazer essa pergunta. Quem realmente você é? Parece uma pergunta bastante comum, parece algo que nós estamos sempre a perguntar, mas é importante que nós façamos as perguntas certas, porque as perguntas certas vão originar as respostas corretas. As perguntas que nós fomos fazendo a nós e vamos respondendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, vão nos ajudar a identificar o propósito de Deus sobre a vida de cada um de nós. A primeira pergunta é essa, amado. Quem realmente você é? Quem realmente você é? Quem és tu, amado irmão? Amigo João, amigo Pinto, amigo Adriano, amiga Patrícia, você que nos acompanha, no nome de Jesus. Quem realmente você é? Você já fez essa pergunta para ti mesmo? Quem é você? A segunda pergunta que eu quero fazer, e o amado irmão também pode apontar, que vai ser muito útil na obtenção do seu propósito de vida: quais são as minhas qualidades e como posso usá-las para servir o mundo? Quais são as minhas qualidades? Que qualidades eu tenho e de que maneira eu vou usar essas qualidades para servir ao mundo? O que é que as pessoas conseguem identificar em mim quando olham para mim? O que é que todo mundo está a dizer que eu tenho? Quais são as virtudes que as pessoas conseguem olhar para mim e facilmente conseguem notar que eu possuo? Terceira questão, amado irmão. Quais são os meus 5 maiores talentos? Aí nós começamos a entrar aquilo que o propósito está relacionado com aquilo que ele produziu em ti. Nós queremos nesse ponto saber o que Deus colocou na tua vida. Quais são os seus 5 maiores talentos? Não simplesmente as coisas que o amado gosta de fazer, mas aquilo que você gosta de fazer e faz bem. Quais são os 5 maiores talentos que você tem na sua vida? Quarta questão. O que realmente o dá prazer de viver e o que gostaria de fazer sempre? Por que você não se cansa de fazer? O que você não se cansa de fazer? A quarta questão é essa. O que realmente me dá prazer de viver e o que gostaria
de fazer sempre? O que você não se cansa? O que quando você está a fazer, você não vê a hora passar, você não vê o tempo a passar? O que quando você está a fazer, você faz com tal amor, com tal prazer, que não consegue mais se preocupar com a envolvência? Aliás, não se esqueça, nós estamos a falar de propósito, e o propósito está relacionado às boas obras de Deus para cada um de nós. Eu estou a falar de coisas boas, estou a falar de coisas produtivas, coisas que não sirvam apenas a nós mesmos, mas também podem servir às outras pessoas. Quinta questão. O que eu defenderia com unhas e dentes? O que eu defendo? Qual é a coisa que quando eu vejo faz-me confusão e eu poderia defender um determinado ponto? Qual é a causa que o meu amado defende? O que você sente quando vê, por exemplo, os casos em que um polícia pega numa vara e começa a açoitar uma zungueira? Será que isso incomoda demais quando você vê uma criança a chorar por fome? O que você poderia defender a sua vida toda? Você dizer assim, eu posso defender essa causa até a morte. Qual é o direito? Qual é o legado? Qual é a lei? Qual é o princípio que você verdadeiramente vai defender até a eternidade, até Jesus vir buscar a tua vida? Então, como nós dissemos a priori, são muitas as questões que nós queremos fazer, mas hoje nós enunciaremos apenas 5 questões. E eu vou repetir para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de apontar. Primeira questão, quem realmente eu sou? Segunda questão, quais são as minhas qualidades e como posso usá-las para servir ao mundo? Terceira questão, quais são os meus 5 maiores talentos? Quarta questão, o que realmente me dá prazer de viver e o que gostaria de fazer sempre? Quinta questão, o que é que eu defenderia com as minhas unhas e dentes, com toda a garra, com toda a força? Então, amado irmão, como nós lemos, essas são 5 questões que o amado precisa fazer em si mesmo para lhe ajudar a identificar o seu propósito de vida, para ajudar a conhecer a si mesmo, para conhecer a sua imagem, para conhecer a sua virtude. Eu quero dizer que cada um de nós tem talentos, nós temos talentos e os talentos que Deus colocou em nós não são apenas um talento, não. Existem uma quantidade de talentos que Deus colocou em nós, mas existem pelo menos 5 talentos que cada um de nós possui, que nos identifica. Então nós precisamos identificar as 5 coisas que nós mais gostamos de fazer. O que eu mais tenho queda na minha vida? Existem muitas pessoas que são grandes comerciantes e não sabem. Existem empresários vestidos em fardas de polícias porque não conhecem o seu propósito de vida. Temos muitos e muitos pastores trabalhando na política porque não conseguiram entender a causa pela qual Deus o colocou neste mundo. Nós temos determinados bons economistas, mas fazendo engenharias de petróleo, engenharia de construção civil, engenharia química, porque eles não conseguiram identificar o seu propósito de vida. Amado, quando nós não identificamos o nosso propósito de vida, aquilo que nós vamos colher futuramente vai gerar uma certa tristeza, porque o propósito de vida está relacionado também à nossa satisfação, seja ela satisfação familiar, satisfação profissional, satisfação espiritual, em todos os campos da nossa vida. Nós precisamos compreender o nosso propósito de vida para não só conhecermos a nós mesmos, mas para identificarmos aquilo que gera uma paz em nós. Existem muitas pessoas que se encontram insatisfeitas, que por mais que elas trabalham e ganham dinheiro, mas elas não conseguem gozar de uma satisfação, de uma paz, porque na verdade elas não fazem as coisas que elas gostam. Existem muitas pessoas que estão a trabalhar apenas por dinheiro, estão a trabalhar apenas para sustentar os seus filhos, pararam de pensar em si mesmo e caíram numa rotina que o mundo nos leva. Amado, quando nós não conhecemos o nosso propósito de vida, e quando nós não fizemos aquilo pelo qual Deus nos chamou para fazer, isso vai gerar tristeza no nosso coração, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar, sobretudo, insatisfação. Nós viveremos vidas incompletas. Por mais que tenhamos dinheiro, por mais que tenhamos uma família bem-sucedida,
por mais que tenhamos a paz, por mais que tenhamos todas as coisas que nós consideramos de sucesso ao nosso redor, vai faltar sempre alguma coisa, porque nós precisamos compreender, e como vimos no texto de Jeremias 1,5, que Jeremias nasceu com uma função. Deus concebeu Jeremias para que num determinado tempo ele profetizasse sobre a nação de Israel. Então nós podemos compreender que o nosso propósito ele vai resolver alguma coisa. O nosso propósito de vida é a resposta para uma determinada situação. Imagina, eu vou lhe dar um exemplo ainda bíblico. Imagina, amado irmão, o caso de José. Para você que conhece essa história, está no livro de Gênesis. José era dos filhos caçulas de Jacó, aquele que Deus depois trocou o seu nome e o chamou de Israel. Então, Jacó teve 12 filhos e um dos seus filhos foi chamado José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi colocado num poço e foi vendido aos seus irmãos, pelos seus irmãos. Porque verdadeiramente quando José estava a crescer, ele tinha um sonho. Deus mostrava um sonho a José. Deus mostrou alguma coisa que José haveria de ser. Deus falava com José por intermédio de sonhos. José não só recebia de Deus os sonhos, mas ele conseguia ter a interpretação da parte de Deus também. Então, veja bem que José um dos propósitos fundamentais para que Deus fez José viver naquele tempo. O propósito que Deus entregou a José naquele tempo era salvar uma nação de uma grande crise, de uma grande situação de fome. Lembra do sonho que o faraó teve, em que haviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras? As 7 vacas gordas significavam o tempo de fartura, o tempo de paz, o tempo de grande colheita. E as outras 7 vacas magras significavam o tempo de crise, o tempo de seca, o tempo de falência financeira, econômica, material, que não só haveria de sobreviver sobre o povo do Egito, mas como também a todas as nações circunvizinhas. Faltou comida naqueles 7 anos de falência. Então nós vimos que José, Deus, quando concebeu o propósito de vida de José, ele colocou dentro dele a resolução desse problema, de maneira tal que Deus o deu sabedoria para que no tempo, nos 7 anos de fartura, José desse a orientação precisa a Faraó para que ele pudesse colher durante 7 anos, pudesse fazer uma poupança durante aqueles 7 anos, ele pudesse fazer um armazém de alimentos durante os 7 anos para servir os 7 anos de fome, para ajudar a terra, para ajudar o povo. Então nós vimos que José salvou milhares e milhares e milhares e milhares de almas de passarem a fome, porque a Bíblia Sagrada diz que a fome assolava toda a terra durante aqueles 7 anos de falência. Então nós podemos compreender que o nosso propósito de vida vai ao encontro de uma solução. O nosso propósito de vida vai dar resposta a alguma coisa. Cada um de nós nasceu para dar resposta aos 7 anos de falência. Cada um de nós nasceu para dar resposta a uma situação que alguém precisa. Por isso nós vimos em Efésios 2:10 que a Bíblia Sagrada fala das boas obras de Deus para nós. O propósito é uma boa obra. O nosso propósito é um compromisso que nós temos com Deus. É alguma coisa que Deus nos predestinou antes mesmo de nós nascermos para dar resolução neste mundo, para servir outras pessoas neste mundo, não na eternidade, mas neste mundo. O nosso propósito de vida está relacionado ao espaço geográfico, está relacionado à terra. Não estou a falar da eternidade, amado irmão, eu estou a falar da terra. Nós fomos chamados, cada um de nós, para dar resposta a uma solução. Então, amado, qual é o seu propósito de vida? Nós precisamos orar, dobrar os nossos joelhos a Deus e pedir a Deus que nos dê discernimento, nos dê visão. Uma das coisas pelas quais as pessoas têm falhado muito, uma das coisas pelas quais as pessoas têm errado muito, é a falta de consulta a Deus. São muitas vezes que temos pecado em não consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Não consultarmos a Deus antes de decidirmos nos casar. Não consultamos a Deus
Portanto, antes de decidirmos escolher um curso, uma formação que vai determinar uma toda a vida profissional, não consultamos a Deus, mesmo quando precisamos de comprar um carro. Por que eu preciso de comprar o carro A em vez de comprar o carro B? Não consultamos a Deus no tocante às nossas prioridades. Nós temos falhado, porque verdadeiramente nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia. Por isso a Bíblia Sagrada diz no livro de Salmos: guiar-te-ei e orientar-te-ei com os meus olhos nos caminhos em que devemos andar. E o salmista ainda diz: ensina-me, Senhor, a tua vontade, porque tu és o nosso Deus. O teu Espírito é bom, guia-nos em caminhos planos. Então, amado irmão, você que está na dúvida, eu quero te dizer no nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que revela o pergaminho da nossa vida. Cada um de nós tem um mapa. Você recebeu um mapa e que neste mapa contém todas as coisas que você deve fazer enquanto estiver nesta terra. Existem muitas pessoas que nos assistem até aqui e outras que estão em casa que estão completamente fora do propósito de vida, estão completamente fora do mapa. Imagina uma aplicação muito prática que nos dias de hoje temos usado muito, que é o Google Maps. Imagina que nós traçamos uma rota e queremos chegar para um determinado caminho e essa mesma aplicação vai gerar um tempo. Sabemos que toda a distância vai nos gerar um tempo para ser alcançada. Imagina que eu quero sair do ponto A para o ponto B e essa mesma ferramenta, o Google Maps, vai me dar 30 minutos para fazer esse determinado percurso. Mas esse tempo útil que eu devo percorrer, que eu devo fazer para percorrer essa determinada distância, é o tempo real caso eu estiver no ponto A para o ponto B. Ou seja, é o tempo para completar. Esse tempo só funciona se eu estiver andando nesse caminho, nesse mapa, nesse percurso. Quanto mais eu me afastar do percurso, quanto mais eu me afastar do trajeto, mais tempo, muito mais tempo eu vou fazer para atingir o meu caminho, o meu ponto B, que é o meu destino final. Então, na verdade, o nosso propósito de vida, antes para que nós pudéssemos compreender e efetuar verdadeiramente o nosso propósito de vida, nós precisamos receber um mapa, e esse mapa é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos guia. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a compreender quem nós somos, a compreender o que nós devemos fazer, qual é a resposta ao mundo que nós devemos dar, para que Deus nos concebeu a cada um. Não viva a tua vida de forma vã, não pensa que não há solução para ti, muito pelo contrário, pergunta a Deus, Senhor, qual é a resposta que eu vim para dar a este mundo. Existem muitas pessoas que acham-se inválidas. Existem muitas pessoas que não acreditam que têm um valor. Eu quero dizer que você tem um valor em Cristo Jesus. Para Deus todas as almas são preciosas. Não é à toa que João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo, não para que alguns, mas para que todo que nele quer não pereça, mas antes tenha a vida eterna. Então o amor de Cristo, complementado na cruz do Calvário, vem nos mostrar que para Deus cada vida, cada alma, para Deus é preciosa. Deus não tem vontade que nenhuma alma se perca, não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Então cada alma, cada vida de Deus, para Deus é preciosa. Existem muitas pessoas que têm a tendência de se diminuir porque sofrem de complexo de inferioridade. Pessoas que não acreditam nas suas próprias capacidades. Pessoas que não acreditam no seu potencial. Pessoas que não acreditam que são capazes de superar, de proceder a alguma coisa. Eu quero dizer, amado irmão, que lá na eternidade, antes mesmo de você nascer, Deus colocou as ferramentas essenciais dentro de ti para que você pudesse atingir o propósito de Deus na sua vida. Você precisa descobrir primeiramente quem você é, para que você veio ao mundo, qual é o teu alvo, qual é a tua meta, qual é a contribuição que você vai dar à sociedade. Para tal, é necessário, porém, fazer as 5 perguntas que nós acabamos de enunciar e não se esqueça de orar, de pedir a direção do Espírito Santo. Para tudo o que você faz, peça a direção do Espírito Santo, peça a ajuda do Espírito Santo, peça a Deus que guia, peça que o Espírito de Deus entra na sua vida e o dê direção, para que você compreenda o verdadeiro propósito de Deus. O propósito de Deus em nossa vida vai gerar paz, vai gerar amor, vai gerar satisfação, vai gerar vida, vai gerar gozo, porque nós vamos nos sentir bem, não só por estarmos a
a cumprir com aquilo que é o nosso desiderato, o nosso foco maior, mas acima de tudo por estarmos a servir vidas. Lembra-te que o propósito de Deus vai gerar serviço para muitas e muitas vidas. Só tem significado um verdadeiro propósito que serve. O propósito está relacionado ao serviço que nós podemos proporcionar ao mundo. Eu quero falar para muitas pessoas, no nome de Jesus, começa por descobrir qual é o talento que você tem. Existem muitas pessoas que são pasteleiras e não sabem. Existem muitas pessoas que têm dons para fazer esculturas, para serem grandes artistas e não sabem. Existem grandes pintores, mas simulados de enfermeiros, pessoas que poderiam estar a pintar quadros bonitos, quadros que estariam em qualquer galeria, quadros comparados ao de Picasso, de Van Gogh e muitos outros que nós temos por aí. Existem muitas pessoas que poderiam ser grandes jogadores de futebol, mas não foram, não conseguiram chegar até aí, porque existiram determinadas coisas que foram contra o seu propósito de vida e porque muitas das vezes descobrimos muito, mas muito tarde o nosso propósito de vida. Então peça a Deus, no nome do Senhor Jesus, enquanto há vida, há esperança, se você está vivo, é porque alguma coisa Deus quer que você realize, no nome do Senhor Jesus. Amado irmão, esperamos que tenhamos ilustrado. Sabemos que é um tema bastante amplo, é um tema que num dia não é o suficiente para nós esmiuçarmos aquilo que nós queremos abordar, mas esperamos dar um highlight, um mindset, um set point, um despertar na mente de cada um dos nossos irmãos e compreender que nesta vida nós nascemos para fazer alguma coisa. Faça a diferença no nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um devocional no nome do Senhor Jesus. Esperamos contar com vocês a próxima segunda-feira, no dia 10 de junho, ao mesmo horário. Não queremos terminar sem antes fazer a oração. Queremos orar no nome do Senhor Jesus Cristo pela vida de cada um dos amados que nos acompanham. Fechamos nossos olhos e vamos orar. No nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Rei da Glória, no nome do Senhor Jesus, Pai Santo, graças e louvores nós rendemos a Ti, porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é um Deus, o Senhor é um Deus poderoso, mas acima de tudo o Senhor é Pai. Como Pai, o Senhor é amor, o Senhor perdoa, o Senhor cura, o Senhor limpa, o Senhor ajuda. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida do meu irmão que ainda não conhece o seu propósito de vida. Eu quero orar, meu Deus, para esse jovem que vai ingressar à faculdade, mas está confuso. Ele não sabe qual é o curso que ele deve fazer. Muitas das vezes está a seguir apenas aquilo que o Pai quer que ele faça. Pai, eu quero orar no nome do Senhor Jesus Cristo para essa mulher, meu Pai, cheia de talentos, mas que está em casa porque ainda não descobriu quais são os talentos que ela tem. Eu quero orar por esse amigo no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que está com problemas, meu Pai, de confiança. Ele não acredita nas suas próprias capacidades. Eu quero orar pela vida de cada uma das pessoas que desconhece o seu potencial. Desconheça aquilo que o Senhor colocou dentro dele para gerar ao mundo. Pai, que o Senhor toca nessa vida no nome de Jesus. Que o Senhor transforma, Santo Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor conduza essa pessoa, essa alma, esse amigo, essa jovem a atingir verdadeiramente o propósito que o Senhor colocou no seu coração desde a eternidade. Não antes dela nascer, meu Pai, não no momento em que ela nasceu, mas muito antes, Senhor Jeová, lá na eternidade, enquanto ela ainda era simplesmente o Espírito, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero orar também pela vida de cada um dos irmãos que se encontram doentes. Quero orar, meu Pai, por esse amigo que se encontra acamado num hospital, Senhor Jeová, que está com uma doença, meu Pai, que os médicos não podem curar. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia no nome do Senhor Jesus. Pedimos, meu Pai, que o Senhor possa liberar, Senhor Jeová, a Tua virtude, porque o Senhor também é conhecido como Jeová Rafa. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que cura aquilo que os médicos não podem curar. Assim como o Senhor curou, meu Deus, a mulher que sofria do fluxo de sangue, apenas tocando naquele manto, meu Pai, que tinha virtude. Derrama também a Tua virtude sobre a vida de cada um, meu Pai, dos meus irmãos. Pai Santo, visita cada casa, no nome de Jesus, visita cada família, aonde houver briga nos lares, dissensão familiares. Pedimos a Tua paz, Senhor Jeová, pedimos a Tua providência, pedimos o Teu amparo, no nome de Jesus. Pai, venha suprir cada necessidade de cada família,
no nome de Jesus. Pai, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, meu Pai, seja a vida financeira, a vida profissional, a vida amorosa, o relacionamento, o casamento, porque sabemos que o ministério começa em casa, no nome de Jesus Cristo. Pai, entregamos tudo em tuas santas mãos e agradecemos e louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Então, amado irmão, chegamos ao final de mais um devocional. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as 12 consolações estejam na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.